Boa noite, ouvintes da Evangélica do Brasil FM. Estamos iniciando a transmissão do culto noturno da Igreja Batista da Capunga, transmissão ao vivo, direto do nosso templo, localizado à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Ao recebê-los nesta noite para cultuarmos ao Senhor, eu os convido a participarmos juntos de um dos momentos mais sublimes e mais significativos da vida da igreja, o momento quando os batismos são realizados, como símbolo e como expressão do novo nascimento, da obra operada por Cristo no coração do homem quando este experimenta a salvação pela fé. O batismo tem em si um elemento simbólico ao representar a morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida. O batismo tem em si um momento e um significado de compromisso, ao representar a nova vida
experimentada por aqueles que conhecem a Cristo e que agora caminham para a vida eterna. É também o símbolo da união com a igreja. Por isso, os batizados se tornam parte da igreja de Cristo, parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo aqui na terra, a sua igreja, o seu povo. Falando do batismo, o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 4, assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Os irmãos que neste instante descem as águas do batismo são irmãos que têm professado sua fé, que têm expresso seu desejo de ser parte do corpo de Cristo. E neste momento, através do símbolo do sepultamento e da ressurreição, testemunham publicamente da experiência vivida a partir do seu encontro com Cristo Jesus. Eu os convido a acompanharmos juntos este ato, que simbolicamente representa a mais profunda e significativa experiência vivida pelo ser humano, a experiência do encontro com Cristo Jesus, capaz de lhe assegurar paz e a certeza da vida eterna. Irmã Ivete, a irmã crê em Cristo como seu Salvador? Sim, eu creio. Pois, minha irmã, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Irmã Isalda, a irmã crê em Cristo como seu Salvador? Creio. Pois, minha irmã, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o Senhor Deus nos assegura: mas aquele que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado, livre do temor do mal. Deus te abençoe. Irmão Igor, o irmão crê em Cristo como seu Salvador? O meu irmão, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Deus te abençoe. Irmão Adnan, o irmão crê em Cristo como seu Salvador? Sim. O irmão, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmista diz em sua convicção da presença e da segurança que Deus lhe proporcionava: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deus te abençoe. Irmão Fernando, o irmão crê em Cristo como seu Salvador? Sim.
Meu irmão, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu os convido a, de pé, orarmos ao Senhor nesse instante, expressando nossa gratidão a Deus pela sua graça para conosco e pelas vidas daqueles que têm experimentado a salvação em Cristo Jesus. Pai querido, nós te louvamos. Louvamos-te pela salvação gratuita proporcionada pelo teu Filho Jesus Cristo. Louvamos-te, ó Senhor, pela experiência de encontrar em Cristo a paz e a certeza da vida eterna. Louvamos-te por estas vidas que testificam, através dos batismos, a sua fé em Cristo Jesus e a certeza de sua salvação. Ó Pai, que cada pessoa que nos acompanha neste instante, neste culto, viva a maravilhosa experiência de caminhar com Cristo e de trilhar com Ele o caminho da vida eterna, numa vida marcada pela tua paz, pela tua presença, pelo teu cuidado e pela convicção de estar caminhando contigo. Que a salvação em Cristo Jesus seja a experiência de cada pessoa presente neste culto. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Às 6 da manhã nós teremos o nosso culto matinal, sob a responsabilidade da equipe ministerial, e aqueles irmãos que quiserem doar algo para o café da manhã, procure a irmã França Claire, que ela lhes indicará a melhor forma. Depois, seguindo esse culto, nós teremos 3 reuniões importantes aí. Teremos a reunião com a coordenação do CCN, Contando e Cantando o Natal, a avaliação do um profissional de Cristo, um projeto que aconteceu ontem na cidade de São Joaquim do Monte. Teremos uma avaliação logo após o culto, e a reunião com a comissão dos 90 anos. Então, cada um dos irmãos que fazem parte dessas comissões deverão estar atentas para, ao final do culto, participar de cada uma delas. E um aviso também, os coristas que participam ou que irão participar do coro madrigal, logo após o culto, terá o primeiro ensaio. Nós estamos felizes também com a presença de visitantes, de familiares, dos batizandos, e que nos alegram. Caso do convidados, do irmão Fernando Valadares, da irmã Tereza Cristina. Nós temos o Dr. Fernando Aguiar e a sua esposa, Wilma Aguiar. Vocês podem colocar-se de pé, a igreja reconheça. O senhor Murilo Lacerda e a sua esposa, Leonora Gueiros Lacerda. O senhor Fernando Costa, filhas e netos, também nos alegram com a sua presença. Esses foram os nomes de visitantes que chegaram até nós. Mas acredito que outras pessoas nos visitam. Muito obrigado, vocês podem assentar-se. Vocês estão recebendo um cartão com as informações da nossa igreja, e no verso do cartão tem uma parte que você pode destacar e colocar o seu nome, endereço, e nos entregar ao final do culto, para entrarmos em contato com cada um dos irmãos.
Mas eu gostaria de conhecer outros irmãos, outros visitantes que estão conosco. Pediria que eles ficassem de pé. Muito bem, temos algumas pessoas aqui. Bom grupo. Também nos alegram com a sua presença. E vocês também receberão esse cartão para uma lembrança deste culto. E nos entregando a parte que pode ser preenchida, nós entraremos em contato com vocês, esperando o novo retorno. E a todos que nos assistem através da internet, da rádio evangélica, tenhamos que Deus fale aos nossos corações através das partes que se seguem neste culto. Nesta noite tão especial, especial para quem se batiza, especial para os seus familiares, especial para o nosso Senhor, especial para nós, a igreja, eu quero convidar a todos ficarmos em pé, para junto lermos, conforme o nosso boletim, o introito bíblico que está no Salmo 145, 17. Enquanto nós preparamos para ler, lembrando que é um culto especial, sim, um culto de alegria, por vermos pessoas indo ao batismo. Leamos então junto, conforme o nosso boletim. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras. Cantemos número 22 do Hinário para o Culto Cristão, Justo é Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és justo e benigno,
porque Tu é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nesta noite, Pai, tão especial na Tua presença, nós queremos estar com o nosso coração preparado, Senhor. Queremos agora, neste momento, colocar o nosso coração, nossa alma, Senhor, em todos os cânticos que faremos. Queremos sim, Pai, receber da Tua palavra que penetra no nosso ser, a Tua palavra viva, a Tua palavra, Senhor, que transforma o nosso ser. Ó Deus, a Tua graça que nos reconciliou com o Senhor mesmo pelo Teu Filho Jesus. Assim, Pai, é que queremos nos apresentar como igreja que quer adorar, como igreja que decidiu adorar, igreja que decidiu adorar o Teu santo nome. Recebe, Senhor, nesta noite, o culto da Tua igreja. Recebe o culto, Pai, daqueles que nesta noite foram ao batismo, daqueles que evangelizaram essas pessoas e nesta noite estão alegres, estão felizes, dos familiares, da Tua igreja como um todo. Assim, Pai, é que nós queremos nos apresentar diante de Ti. Queremos dizer que em Cristo Jesus, do nosso coração hoje, estamos decididos a Te entregar um louvor que agrade o Teu coração. Recebe, Pai, recebe a adoração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
Porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Isso é lembrado pelo salmista. Nós devemos estar sempre sabendo, tendo consciência de que Deus é bom e que Ele cuida de nós e muito misericordioso para conosco. Algumas pessoas, alguns irmãos nossos necessitam da intervenção de Deus na vida delas e necessita que nós, como povo de Deus, como família sua, interceda diante de Deus, orando, pedindo por essas pessoas. No caso da irmã Jéssica Shoa, sua família, irmã Doralice Perrucci, irmã Áurea Paz, irmão Eli Ramalho, irmã Edith Amorim, irmão Nicodemos. Essa quinta-feira será submetido a uma cirurgia o irmão Eduardo, devemos orar por ele também. O irmão do senhor Nelson Muniz será submetido também a uma cirurgia. Pessoas que estão, de algum modo, aflitas, angustiadas pelo que passam, mas sabemos que Deus é poderoso e muito bom para nos ajudar e nos consolar nesses momentos de angústia. Nós somos gratos também pela vida dos batizandos aí, novos irmãos que chegam através do batismo à igreja e testemunham da fé e da salvação em Cristo. Devemos orar por eles e que eles possam, através do testemunho dele, levar outras pessoas a serem batizadas, a testemunhar desta salvação, a experimentar esta salvação. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a forma e os cuidados que o Senhor tem para conosco, como nos tem guiado, nos dirigido. Te pedimos, ó Pai, pelas pessoas enfermas, que elas sintam a Tua presença, que os procedimentos relacionados à recuperação de sua saúde sejam orientados por Ti, que os médicos tenham a sabedoria vinda de Ti e que esses irmãos nossos, esses amigos nossos possam testemunhar nesses momentos e Te louvar, Senhor, agradecendo todo o cuidado que Tu tens para conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que presente neste culto, aquelas que nos assistem à distância. Te pedimos, Senhor, que estejas falando aos corações de cada um de nós, que possamos entender e tomar decisões ao Teu lado. Te agradecemos, ó Pai, pelos irmãos nossos que foram batizados hoje, que eles testemunhem que essa fé viva em seus corações contagie outras pessoas e que outras pessoas venham tomar decisões ao Teu lado através do testemunho de cada um desses irmãos e também dos nossos. Te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa. Te pedimos, ó Pai, que fales aos nossos corações através das partes que se seguem neste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Convidamos os diáconos para nos apoiarem neste serviço. Gostaríamos de dizer aos nossos visitantes que esse é o momento dos membros e congregados desta igreja. Embora que aquele visitante que sinta o desejo de colaborar, de contribuir, faça-o com alegria, porque Deus ama aquele que oferta e dizima com alegria. Fazemos isto porque reconhecemos que tudo vem do Senhor e isto que fazemos fará com que sejamos partícipes
da propagação do Evangelho de Jesus neste mundo. Salmo 107, primeiro e segundo versículo, a palavra de Deus afirma desta forma: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor cuidadoso e fiel dura para sempre. Vocês que foram salvos pelo Senhor das mãos do inimigo, contem ao mundo sobre a salvação de Deus. Convidamos o diácono Marcos Pereira para colocar diante do Senhor os dízimos e ofertas. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, por esta celebração. Te agradecemos, ó Pai, por causa da união que temos em Cristo Jesus, o amor que o Senhor tem plantado em nossos corações, ó Pai. Nesse momento, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelos dízimos e ofertas que aqui chegam, Pai, dos teus filhos e filhas. Senhor Deus, que o Senhor possa dirigir, Pai, o uso desses recursos, Senhor Deus. Que aqui, Pai, possamos usá-los tão somente
para engrandecer o Teu reino nessa terra, ó Pai, que precisa tanto de Ti. Senhor Deus, nos perdoa os pecados, continua, Pai, a falar aos nossos corações, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos hoje agradecendo a Deus no culto da reforma, e aqui é baseada em 5 pontos principais: só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus demos glória. Leiamos em uníssono Hebreus 4:12, sola Scriptura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Timóteo 2,5, Hebreus 9,15. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A graça, Tito 2, 11, 13. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Fé, Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E só a Deus demos glória. Cantemos Saudai o Nome de Jesus, número 56, a primeira estrofe, estribilho. O coro Capunga entoará Castelo Forte e, na sequência, a mensagem com o pastor Ney Ladeia. Castelo
este belíssimo hino que acabamos de ouvir, cantado pelo coro, tocado pelo órgão no momento do ofertório, Castelo Forte, é atribuído justamente ao monge alemão Martinho Lutero. Ele o compôs expressando a sua confiança em Deus em tempos difíceis de perseguição e de, humanamente falando, grande insegurança. Na próxima quarta-feira, comemoram-se os 495 anos da chamada Reforma Protestante. Exatamente no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Alguns detalhes da história são importantes. Um deles é que as ideias defendidas por Lutero não eram novidades. Nos últimos séculos, nos séculos que antecederam aquele episódio de 1517, alguns outros líderes já haviam levantado questões semelhantes. Alguns temas já haviam sido suscitados e discutidos. Algumas pessoas já haviam sido perseguidas e mesmo mortas, como é o caso de Jan Hus, na hoje Tchecoslováquia, República Tcheca. Alguns outros, em diferentes lugares e diferentes países do mundo, já haviam levantado algumas questões importantes na vida e na história da igreja. Chega um momento, então, em que Lutero decide colocar nas portas da catedral aquelas teses, chamando à discussão. Era uma forma de colocar os temas para que os estudiosos, os interessados, pudessem discuti-los. Teve o cuidado de enviar cópias também à Igreja Católica e ao Papado, até porque o propósito de Lutero não era romper com a igreja a qual estava vinculado, mas era chamar a atenção para algumas coisas que precisavam ser revistas e reconsideradas. Na verdade, sabemos bem que a gota d'água, o momento, aquilo que mais provocou a atitude de Lutero, como a atitude de alguns outros reformadores, foi a venda de indulgências. Além de séculos e depois de séculos de algumas distorções teológicas dentro da igreja cristã, a venda de indulgências, a venda de concessões de perdão, passou a ser vista como aqueles homens como um absurdo, como algo inadmissível. E é justamente movidos por esta situação que eles decidem questionar algumas atitudes da igreja. Na verdade, não vamos entrar aqui nos detalhes de todos os elementos da reforma. Durante este culto, temos lembrado aquelas que passaram a ser conhecidas como as 5 solas, ou os pilares da reforma. Solas, por conta da palavra latina sola, somente. E essa palavra passou a ser empregada justamente para se referir àqueles temas que eram colocados pelos reformadores como indiscutíveis. Sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia, significa dizer que nenhum outro documento de qualquer origem ou de qualquer fonte tem o peso e o valor da Escritura Sagrada. Nada se compara, nada pode ser usado para se contrapor às Escrituras. A nossa fé se baseia nas Escrituras. Também o sola fide, só a fé, ao mencionar a fé como meio único de salvação, e falaremos um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Sola gratia, a ideia de que a graça é o segredo para a salvação, e a salvação ocorre de forma gratuita. Também nos deteremos nisso um pouco mais daqui a pouco. Solus Christus, a ideia da salvação apenas e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. E aqui provavelmente o tema mais importante da mensagem dos reformadores. E só lhe deu glória, só a Deus a glória, numa tentativa de extrair
um pouco da glória atribuída a pessoas, o que algumas vezes acontece ao longo da história da igreja e lamentavelmente não é diferente em nossos dias, em diferentes fenômenos religiosos. Mas eu queria me deter especificamente no texto citado aí, de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque a verdade é que esse texto resume aquilo que é central, que é crucial ao Evangelho e ao cristianismo. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, nesses dois versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui nós temos, na verdade, os principais elementos da essência da proposta do Evangelho, por que não dizer da essência da mensagem dos reformadores também. Mensagem que precisava ser resgatada. Que vamos descobrir nas palavras desse texto são alguns elementos que são chave. Primeiro, a palavra graça. Pela graça sois salvos. A palavra caris, que pode ser traduzida como generosidade, benevolência, passa a ser interpretada e entendida a partir de Jesus Cristo como o elemento fundamental da salvação. A graça é o instrumento da salvação. A salvação é operada como presente, como algo que é concedido gratuitamente. Em Romanos 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, a graça de Deus, e aqui a palavra carisma, dom, presente, é a palavra que aparece, derivada justamente da palavra caris. O dom gratuito de Deus, o favor imerecido de Deus, a dádiva divina, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que não haja dúvida, ao escrever que pela graça somos salvos, o apóstolo faz questão de mencionar na outra ponta, que esta salvação, que é pela graça, que é dom de Deus, não vem das obras, não é portanto conquistada, não é portanto merecida, e é importante entender isso por algumas razões. Uma delas é que na esteira do judaísmo, onde surge o cristianismo, o conceito de obras, ou de obediência à lei como forma de justificação, está presente. É importante resgatar esse tema porque ainda hoje, em nossos dias, a ideia de que as boas obras podem conferir salvação, as boas obras podem nos conceder a salvação, é um conceito ainda presente, e essa é uma das razões pelas quais os reformadores tentaram resgatar esse conceito, sola gratia, porque na verdade em pleno século XVI, a ideia da salvação pelas obras estava presente, em pleno século XXI não é diferente. As pessoas têm uma tremenda dificuldade para assimilar o conceito de que um bem tão precioso como a salvação possa ser concedido gratuitamente. Nós sempre queremos nos apegar a algum tipo de mérito, a algum tipo de merecimento. O conceito de recompensa é sempre buscado e resgatado por nós, quando na verdade a palavra de Deus fala de algo que não é conquistado pelas obras. Dê uma olhada, por exemplo, em como o apóstolo Paulo chega a ser repetitivo, para deixar claro que as obras não conquistam a salvação. Só para citar alguns textos, em Romanos 3, versículo 20, ele diz, por isso, nenhuma carne, nenhum ser humano, será justificada diante dele pelas obras da lei. No versículo 28 do mesmo capítulo 3, ele volta a dizer, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. No capítulo 4, ele vai buscar a referência e a experiência de Davi no Salmo 51 e no Salmo 32. E vai dizer no capítulo 8 da carta no capítulo 4 da carta aos Romanos, a partir do versículo 6. Assim também Davi declara bem-aventurado
o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Permitam-me ser repetitivo e me perdoem por isso, mas eu quero deixar claro que não há nenhuma dúvida nas Escrituras quanto a essa verdade. Não ouso citar todos os textos, o tempo não permitiria, mas vejam mais alguma coisa. Tito, capítulo 3, versículo 5, é mais uma vez o apóstolo Paulo quem escreve. E ele escreve a Tito o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Voltando ao capítulo 3 da carta aos Romanos, nos conhecidos versículos 22, 23 e 24, nós lemos: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo insistentemente fala sobre isso, é porque ele lidava com uma situação na qual a igreja ainda tinha dificuldade para compreender a verdade de que a salvação nos é concedida como presente de Deus, de que nós jamais merecemos e jamais mereceremos a salvação, de que as nossas boas obras jamais seriam e jamais serão suficientes para merecer a salvação, e que Deus, sabedor disso, concede-nos a salvação pelos méritos do único ser humano que jamais pecou, Jesus Cristo. Este se fez homem, e como homem venceu o pecado, e tendo vencido o pecado, pode nos conceder a possibilidade de ser salvos não pela nossa justiça, mas pela sua justiça. Pela graça sois salvos. Quando a palavra de Deus nos diz no texto de Romanos 5, que lemos juntos agora há pouco, que nós somos justificados mediante a fé, e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem temos entrado, temos acesso pela fé a esta graça. A palavra de Deus quer nos lembrar que é a justiça de Cristo que nos é atribuída. Isso me lembra de uma imagem que vi certa vez, uma interessante dramatização do que seria o processo do nosso julgamento. E à chegada ao céu, numa imagem fictícia, as pessoas se apresentavam e havia uma balança em que seriam pesados os seus pecados. E as pessoas então subiam à balança e pelo peso de seus pecados eram condenadas. Chega alguém então tendo Cristo ao seu lado, alguém que tem Cristo como seu Salvador, e quando ele se aproxima para subir à balança, alguém diz: não, você não, ele sobe. E Cristo sobe a balança. Naturalmente o ponteiro não se mexe. E aquele que estava acompanhado de Cristo tem acesso ao céu. Não por seus méritos, mas pelo mérito de Cristo Jesus. Salvação é algo que nos é concedido exclusivamente pela graça. É presente, é dom gratuito. E por isso, de modo tão claro e até insistente nas Escrituras, encontramos esta verdade da qual não podemos nos distanciar. Porque todas as vezes em que somos tentados a achar que a salvação pode ser conquistada por nossas obras, conquistadas por nossos méritos, nós nos distanciamos do único caminho capaz de proporcionar salvação. Do único caminho capaz de nos proporcionar salvação. Mas o texto vai prosseguir trazendo uma outra palavra-chave,
E o texto diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça é a atitude de Deus através da qual a justiça de Cristo nos é imputada e o nosso pecado é retirado de sobre nossos ombros. Mas nós experimentamos esta graça pela fé. E a expressão diapisteos, através da fé, nos lembra que a nossa resposta à graça de Deus é a resposta da fé. E é justamente pela fé que nós temos acesso a esta graça. É esta a expressão do texto que mencionei agora há pouco, de Romanos 5, versículo 2. Por Cristo temos acesso pela fé a esta graça. É este o entendimento claro, lógico, simples do Evangelho de Cristo, do verdadeiro Evangelho de Cristo. Nenhuma outra atitude é necessária, nenhum outro preço precisa ser pago, nenhum outro comportamento é requerido. A graça é concedida e nós temos acesso a essa graça através da fé. É pela fé que a conhecemos, é pela fé que a experimentamos, é pela fé que recebemos aquilo que Deus gratuitamente nos concede, gratuitamente nos proporciona. O que se espera de nós? O passo da fé. Mas aqui é preciso entender que algumas vezes nós nos equivocamos no entendimento da palavra fé. Já comentei aqui que, lamentavelmente, a palavra pistis tem o correspondente em português fé, mas o verbo pisteuo não tem exatamente um correspondente na língua portuguesa. Porque a palavra crer, muitas vezes, é interpretada por nós apenas como sinônimo de acreditar. E quando a palavra de Deus fala sobre fé, ela significa algo muito mais dinâmico, ela apresenta algo muito mais dinâmico, muito mais efetivo. Fé não é apenas a aceitação de conceitos, a aceitação de ideias, o entendimento de verdades. Isto não seria suficiente. A fé que nos move a experimentar a graça de Deus é uma fé dinâmica. É uma fé que se transforma em ação, é uma fé que nos move, que nos impulsiona, que nos leva a agir. Uma das mais extraordinárias obras de teologia é a obra escrita pelo teólogo Paul Tillich, A Dinâmica da Fé. A fé é algo que nos impulsiona, que nos move, é algo dinâmico. No interessante livro João 3,16, Max Lucado dedica um dos capítulos a este conceito de crer, de acreditar. E ele conta de uma experiência interessante, embora na sua visão tanto lamentável, vivida por ele quando de férias vai ao Colorado. E ali, movido pelo incentivo das pessoas, sem querer ceder e um pouco por orgulho, acaba se metendo numa aventura. E ele vai ter uma experiência de rapel. De repente ele está no alto de uma pedra de 15 metros, com a instrutora que começa a explicar o que ele deve fazer para saltar de costa pendurado por uma corda. E ele fala da situação difícil vivida por ele ali, enquanto a instrutora transparecia incrível tranquilidade. E ela explicava então o que ele devia fazer, e ele então, angustiado, respondia de certa forma curiosa algumas perguntas. Quando ele se prepara para pular, alguém pergunta: você tem alguma coisa de valor? Ele: tenho a minha vida. Era tudo que ele temia. De repente ela se aproxima dele e diz: olhe, só é colocar o equipamento, é como se fosse uma fralda. Ele diz: acho que eu vou precisar de uma. E ele então se prepara para pular. E então, quando se prepara, diz, ela vai com ele e diz: ele diz: o que eu preciso fazer? E ela diz: nada. Ele diz: nada? Ele diz: sim, só confia em mim, eu faço tudo. E ele então fala dos momentos angustiantes que antecederam aquela experiência, aquela aventura que, ao término do capítulo, ele deixa claro, não pretende repetir. Mas é interessante perceber que a situação dele se assemelha a este conceito de uma confiança plena. É óbvio que não era o caso dele. Ele confiou por absoluta falta de opção. Mas a verdade é que a fé
proposta pelas Escrituras é aquela que nos move a entregar a nossa vida a Deus. E entregá-la de modo pleno, entregá-la de modo confiante, entregá-la de modo descansado. E quase que podemos usar a mesma pergunta feita por ele quando falamos da nossa salvação. O que é que nós precisamos fazer? Nada. Deus fará a obra, Deus nos concederá a salvação, Cristo já fez o necessário, o preço já foi pago, o sacrifício consumado, a obra necessária já está completa. O que Ele espera de nós é simplesmente a nossa confiança, a nossa fé, mas uma fé que nos mova a entregar a nossa vida, a depender dEle, a sujeitar-lhe o nosso viver. E aí descobrimos que o acesso à graça de Deus é possível simplesmente quando cremos. Quando experimentamos essa fé dinâmica, essa fé viva, essa fé que nos move a agir e agir confiadamente. Quantas vezes nas Escrituras esse conceito aparece, embora tenhamos a dificuldade para lidar com ele. Por exemplo, no Salmo 37, versículos 4 e 5, o salmista diz: agrada-te também do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Mas temos dificuldade para confiar a ponto de entregar. Temos dificuldade para confiar a ponto de achar que não precisamos fazer nada. Continuamos achando que, talvez dando uma ajuda aqui, conquistando alguma coisa ali, fazendo um esforço aqui, um sacrifício acolá, uma oferta adiante, nós vamos merecer a salvação. O verdadeiro Evangelho é graça de Deus, à qual temos acesso pela fé. Mas o segredo não está explícito, mas implícito neste texto. Aparece explicitamente em tantos outros textos. O grande segredo está em quem depositamos a nossa fé. Por isso, ao lado dos conceitos sola gratia, sola fides, o cristianismo propõe o conceito do solus Christus. Jesus Cristo é o único capaz de nos proporcionar salvação. É a fé em Cristo Jesus que nos assegura o acesso a esta graça. E aí, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, eu queria lembrar alguns textos das Escrituras. Na mesma carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo utiliza a palavra que não aparece aqui, o nome de Cristo, e ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Se voltamos aos Evangelhos, basta ler alguns versículos do Evangelho segundo João, e vamos perceber que o caminho proposto pelas Escrituras para a salvação, para o perdão dos nossos pecados, para a vida eterna, é o único caminho que é Cristo Jesus. É a fé em Cristo que nos proporciona esta salvação. É isso que aparece no conhecido texto de João 3, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conceito repetido no final do versículo 16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em João 5,24 nós lemos: na verdade vos digo, são palavras de Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 6, versículo 40, mais uma vez são palavras de Jesus, e ele diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda no capítulo 6 do Evangelho segundo João, versículo 47, na verdade vos digo,
que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É necessário citar outros textos? Poderíamos buscá-los, poderíamos citá-los, mas continuaríamos repetidamente a insistir na mesma verdade, límpida e claramente apresentada nas Escrituras. A salvação é possível pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Não há margem para dúvida se buscamos a verdade das Escrituras e da palavra de Deus. Não há margem para dúvida se buscamos a verdade de coração aberto. Não há margem para dúvida se abrimos mão dos nossos próprios conceitos e honesta e sinceramente abrimos os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Em Cristo Jesus é possível encontrar a salvação. É por isso que Paulo escreveu a Timóteo no texto que também lemos juntos agora há pouco. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Entende agora por que não faz sentido propor a salvação pelas obras? Entende agora por que não faz sentido achar que sucessivas reencarnações nos dariam chance de salvação, quando a Bíblia diz claramente: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo? Está lá em Hebreus 9, versículo 22. Entende por que não faz sentido buscar a mediação de alguém que esteja vivo ou de alguém que já morreu, quando a palavra de Deus diz de modo tão direto que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo? Entende agora porque Jesus disse certa vez: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Existe um caminho, e o próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que tal deixar de lado as outras tentativas? Que tal insistir em caminhos que fatalmente levarão à frustração? Que tal deixar de lado as outras expectativas quando a palavra de Deus tão claramente nos apresenta uma salvação que é gratuitamente concedida por Deus e à qual podemos ter acesso simplesmente pela fé em Cristo Jesus? Eu quero terminar lhe dizendo que não sei quais são as suas experiências vividas até aqui, não sei quais são os sentimentos que hoje tomam conta do seu coração, não sei o modo como você vê o futuro, que expectativas você nutre em relação à eternidade, mas eu quero lhe dizer que a salvação é possível. Eu quero lhe dizer que a salvação é concedida gratuitamente. Eu quero lhe dizer que basta crer em Cristo Jesus para experimentar esta salvação. Eu quero lhe dizer que quaisquer que sejam suas dúvidas, seus problemas, suas inseguranças, suas incertezas, Cristo te estende a sua forte mão. Enquanto ouvimos este hino, eu quero que você reflita a respeito de sua vida, que você perceba no seu coração a mão de Cristo a se estender para lhe conceder a salvação, a paz e a vida eterna. Amém. Esse hino foi pedido para ser cantado no dia do batismo pelo nosso querido irmão Fernando Valadares, mas que para todos aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, que essa letra fale bem alto ao coração.
perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amargura e temor, andas inseguro, temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar em meio à dor, Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembras que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Cristo estende a sua mão justamente para nos conceder aquilo que nós não merecemos, mas que por sua graça nos é concedido. Quando conhecemos a Cristo, nós descobrimos que Ele é assim: sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor, nunca falhará seu grande amor. Quando abrimos o nosso coração para conhecer a Cristo, nós experimentamos esta presença constante que nos traz paz, aquela paz tão necessária em meio à dor e às dificuldades da vida, aquela paz que está presente no coração de quem tem a certeza da vida eterna. Mas Cristo estende a sua mão. Cristo não nos impõe a sua presença em nossa vida. Cristo não nos impõe a salvação. Ele espera que nós respondamos à sua graça com o passo da fé. Eu quero saber se existe aqui nesta noite alguém que quer dar este passo e quer experimentar essa salvação, quer permitir que Jesus seja o seu Salvador, quer receber esse presente gratuito de Deus, a salvação e a vida eterna, quer caminhar com esta presença constante de Cristo ao seu lado, entende que não será por outros esforços ou por outros méritos que a salvação será experimentada, mas é presente de Deus. E no momento em que Jesus estende a sua mão, você quer dizer agora: eu recebo a salvação que há em Jesus Cristo. Quer fazer isso agora? Levante a sua mão onde você estiver, dizendo com esse gesto: eu quero. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E outra pessoa, pode levantar a sua mão. A outra pessoa? Há mais alguém? Deus o abençoe, Deus o abençoe. A outra pessoa que quer neste momento dizer: Deus te abençoe, lá atrás, Deus te abençoe. A outra pessoa, diga: eu quero experimentar. Deus abençoe você também. A outra pessoa, pode levantar a sua mão bem alta, eu quero ver daqui.
Você está dizendo com este gesto: eu quero experimentar essa salvação em minha vida. Eu quero experimentar a presença de Cristo em minha vida. A outra pessoa que, como estes, deseja também entregar a sua vida a Jesus. Talvez na galeria, aqui embaixo. Há mais alguém? Há mais alguém? Dê esse passo agora em direção a Jesus. Diga com esse gesto: eu creio em Jesus. Eu acredito. Mas eu acredito a ponto de me entregar, a ponto de confiar nele. Eu quero ter Jesus caminhando comigo ao longo de minha vida. Eu quero ter Jesus presente no meu viver. Há mais alguém? Levante sua mão corajosamente. Há mais alguém? Além dessas 3 pessoas que ergueram sua mão, há mais alguém? Há mais alguém? Eu não gostaria de insistir, mas eu queria fazer o seguinte: eu vou pedir ao nosso ministro de música que repita conosco o estribilho desse hino que a irmã Alice cantou. Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo o Senhor. Enquanto nós cantamos apenas o estribilho, vamos fazê-lo de pé. Eu queria descer aqui porque eu queria orar com você que levantou a sua mão. E se você puder vir até aqui, eu gostaria muito de ter você aqui ao meu lado. Se você quiser que alguém venha com você, alguém da igreja o acompanhe, pode pedir. Eu sei que essa pessoa vai ter a maior alegria em acompanhá-lo. Você que está lá atrás, pode vir. Você que levantou a sua mão, vem aqui para a gente orar junto. Vai ser muito bom recebê-lo aqui. Eu sei que é difícil nessa multidão, mas faça isso. Vem até aqui. Queria muito ter a alegria de abraçá-lo. Pode vir. Sempre perto está, sempre ouvirá Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Quer vir até aqui? Nós vamos esperar por você. Deixe seu lugar, vem aqui à frente. Caminhe com aquele que jamais falhará, que jamais te deixará. Há mais alguém que quer vir aqui à frente? Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Se enquanto nós oramos, você sentir ainda o desejo no seu coração de entregar a sua vida a Jesus, venha até aqui. Pode deixar o seu lugar, pode vir. Pode vir, não hesite, não hesite. Não existe nada que precisemos fazer para conquistar a nossa salvação. Tudo que precisamos fazer para experimentá-la é recebê-la, abrindo nosso coração para Cristo. Quer fazer isso agora? Pode se juntar a esses que estão aqui. Dê esse passo em direção a Cristo Jesus. Esse Cristo que nunca falha, que nunca desampara.